Amém? E queremos que você também venha para ser parte desse time de servos, em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel capítulo 9, verso de número 1 ao verso de número 3. Está dando para entender? Tá? 1 Samuel capítulo de número 9, verso de número 1 ao verso de número 3. O tema do culto de hoje é o encontro com o meu destino. Diga assim, o encontro com o meu destino. Diga mais uma vez, um encontro com o meu destino. Olha o texto. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Geror, bisneto de Becorate e tritaneto de Afia. Verso 2. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Verso 3. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Diga glória a Deus. Diga assim: Senhor meu Deus, que essa palavra fale ao meu coração nesta noite, em nome de Jesus. Eu queria ler uma frase com você que diz assim: Deus usa pequenos começos para grandes propósitos. Diga assim: Deus usa pequenos começos para grandes propósitos. Diga mais uma vez: Deus usa pequenos começos para grandes propósitos. Levanta os seus olhos. Quando Deus me entregou essa palavra, eu comecei a meditar no texto. Falei: Senhor, fale ao meu coração, traga ao meu coração uma revelação extraordinária, para que eu possa entender aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração, para que eu possa transmitir à sua igreja. Aqui no texto, no versículo de número 9 de 1 Samuel, conta ali a história de Saul. Saul, você sabe, foi o primeiro rei de toda Israel. Mas ouça, antes de Saul assumir o reino, antes era governado por pessoas que eram escolhidas por Deus. Antes de Saul não era rei, foi o primeiro rei que Deus havia escolhido para a cidade de Israel. Mas antes dele era governado por juízes. Diga assim, juízes. Prega comigo, diga assim, juízes. Diga mais uma vez, juízes. E a Bíblia diz que o povo então chega diante de Deus, diga assim: Senhor, dá para nós um rei, dá para nós alguém para que possa ser governante sobre nós. Então o texto que você leu comigo começa a dizer a história de Saul. E aqui no texto que você leu comigo começa a detalhar as características desse homem chamado Saul. Levanta os seus olhos. O texto começa a dizer que Saul era um homem rico, influente e forte. Diga assim: rico, influente e forte. Diga mais uma vez: rico, influente e forte. O texto que você leu comigo diz que Saul, ele criava jumentas. Então a Bíblia diz que Saul era um homem muito rico naquela região. Saul não tinha nenhum tipo de necessidade. Mas levanta os olhos. De repente Saul perde alguns dos seus jumentos. Ele perde aquilo que era para ele muito precioso. Saul perde aquilo que era muito valioso para ele. Olha só o texto de 1 Samuel capítulo 9, verso de número 1 ao verso de número 2. Diz assim um texto: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Geror, bisneto de Becarote e tritaneto de Afia. Verso 2. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. O mais alto batia nos seus ombros. Então o texto que acabamos de ler, ele reafirma para mim e reafirma para você: Saul não tinha necessidades.
Saul tinha tudo aquilo que ele precisava na época. Ele era um jovem rico, ele era um jovem influente, ele era um jovem que tinha uma força física. Amados, quantas vezes você tem ali na sua vida, se você tem colocado na sua vida, se apoderado daquilo que você tem, talvez da sua força, talvez da sua influência, talvez do poder e do respeito que o nome da sua família carrega na sociedade. Talvez até aqui você tenha sido carregado pelo diploma que você conquistou nas universidades. Talvez até aqui você tenha se carregado naquilo que você chama de competência sua. Mas levanta os seus olhos. Nesta noite você precisa entender que você precisa depender de Deus. Nessa noite você precisa entender que você precisa depender de Deus. Não dependa da sua influência, não dependa da sua riqueza, não dependa da sua força, não dependa de pessoas. Levanta os seus ouvidos e ouça. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Diga aleluia. Diga mais uma vez, diga assim: eu preciso. Diga forte: eu preciso aprender a depender de Deus. O texto diz que Saul perdeu ali uma jumenta. Houve uma perca na vida de Saul. O que foi que você perdeu? O que você perdeu na sua vida? Talvez você perdeu um membro da tua família, talvez você perdeu seu pai, talvez você perdeu sua mãe, talvez você perdeu seu emprego, talvez você perdeu o esposo, talvez seu casamento acabou, talvez você perdeu a esposa, ou talvez você que está aqui perdeu o seu filho ou sua filha. O que foi que você perdeu? Talvez houve percas na sua vida. Essas percas fizeram você ficar paralisado. Essas percas, elas paralisaram você. Levanta os seus olhos, amados. A perca talvez que você sofreu, a perca talvez que aconteceu na sua vida, não foi para que você ficasse paralisado, foi para que você pudesse entender que a vida continua para você, e Deus tem coisas grandes para liberar sobre a tua vida. A perca que você perdeu, ela sim foi importante para você. A perca que você teve, sim, doeu no seu coração, mas é para você entender, ouça isso, é para você que entender que nada sai do controle de Deus, é para você entender que Deus ainda tem algo novo para fazer e para realizar na tua vida. Diga glória a Deus. Levanta os olhos. Talvez aquilo que você perdeu foi a sua liberdade, talvez aquilo que você perdeu foi a sua fé em Deus, talvez aquilo que você perdeu foi a sua comunhão, foi o seu prazer de orar, foi o seu prazer de estar no ambiente da casa do Pai. E eu pergunto mais uma vez para você: o que foi que você perdeu? O que foi que você perdeu? Pastor, eu perdi o controle da minha casa, meus filhos estão longe da presença de Deus. Pastor, eu perdi o controle do meu casamento. Pastor, o meu casamento está um caos. O que foi que você perdeu? Pastor, se eu falar para o senhor o que eu perdi, não era nem para eu estar aqui nessa igreja, era para eu estar acamado, com depressão, com crise de ansiedade. O que foi que você perdeu, queridos? O texto diz que Saul perdeu uma de suas jumentas. Ele pega um dos seus servos e sai à procura da jumenta, porque aquilo era importante para Saul, aquilo tinha uma importância grandiosa para Saul. É tempo de nós voltarmos a nos apaixonarmos de novo pela presença. É tempo de nós voltarmos a sermos apaixonados de novo pela glória do Senhor. É tempo de você entender que não existe nada mais precioso para você e para mim do que estarmos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu quero ler um texto com você, versículo de número 9, 1 Samuel capítulo 9, verso 3, diz assim: e aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Levanta os seus olhos. Saul aqui teve uma perca. Aquilo que Saul perdeu foi uma das suas jumentas. Então ele sai à procura daquilo que ele perdeu, porque aquilo era importante para Saul.
Mal ele sabia, queridos, que aquilo que ele havia perdido, ele ia encontrar, ele ia entrar de encontro com o destino que Deus havia traçado para a vida dele. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Talvez a perca que você teve na sua vida, presta atenção, talvez a perca que você teve na sua vida, foi para que Deus usou essa perca para aproximar você ainda mais de Deus. Eu vou repetir, talvez a perca que você teve, ela foi necessária para que você pudesse aproximar ainda mais de Deus, para que você pudesse entender que você depende de Deus na sua vida. Certa vez havia um homem, queridos, esse homem estava ali no seu vilarejo, e de repente um sábio aproximou desse vilarejo. Esse vilarejo, eles tinham ali, ouça isso, essa vaquinha era tudo o que alimentava aquele vilarejo. Essa vaquinha dava leite, e o leite da vaquinha era o suficiente para manter ali aquele vilarejo com saúde e aquele vilarejo alimentado. Então o sábio chega até aquele vilarejo, e o chefe daquele vilarejo então se aproxima daquele sábio e pergunta assim: o que o senhor tem para nos orientar? O que o senhor tem para nos ensinar? Então aquele sábio diz: vocês estão presos no passado, vocês estão presos nessa vaquinha, vocês estão presos aqui no leite que essa vaquinha pode dar a vocês. Quando vocês entenderem, quando vocês compreenderem o potencial que existe na vida de vocês, vocês vão prosperar, vocês vão crescer, porque não existe perca que vai paralisar vocês. Então aquele sábio pega aquela vaquinha, sobe numa montanha e pega aquela vaquinha e empurra aquela vaca daquela montanha. E todo aquele povo daquele vilarejo olha para aquele homem desesperado e diz para ele: por que foi que você fez isso? Então aquele sábio olha para aquele povo e diz para ele: agora vocês precisam entender, dependam de Deus, atraiam a presença de Deus, dependam de Deus, e vocês verão o agir de Deus sobre a vida de vocês. Levanta os seus olhos. Então aquele sábio sai daquela região e vai embora. 6 meses depois aquele homem volta. Quando ele volta, ele vê o vilarejo totalmente diferente. Parece que não era mais o mesmo vilarejo. Agora ele vê aquele vilarejo com várias plantas. Agora ele vê aquele vilarejo com várias criações. Aquele homem pode ver que quando aquele vilarejo perdeu a vaca de estimação, eles começaram a entender e a atrair a presença de Deus sobre eles. Presta atenção, queridos, eu não sei o que você perdeu, mas aquilo que você perdeu não pode afastar você da presença. Aquilo que você perdeu não pode fazer você entender que Deus virou as costas para você. Deus não virou as costas para você. Ele está aqui para ouvir o teu clamor e fazer você entender que Ele continua sendo Deus. Diga aleluia, aplauda a presença dEle em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, eu escrevi aqui dizendo: Deus usa situações comuns para nos dar a direção certa. Deus sempre vai usar situações comuns para dar a você a direção certa. Olha o texto, 1 Samuel capítulo 9 verso 4, diz assim: e eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontraram. Levanta os olhos. Aquilo que você está procurando nas pessoas, aquilo que você está procurando em coisas, você não vai encontrar. Aquilo que você está procurando em coisas, em pessoas, você não vai encontrar, porque aquilo que você precisa, aquilo que você está procurando, você só vai encontrar em Deus. É em Deus que você vai encontrar a resposta, é em Deus que você vai encontrar aquilo que você precisa. Saul ficou procurando, ele não encontrou, porque ele não entendia que ele precisava procurar em Deus. Diga aleluia. Sabe o que Deus quer de você, amados? Que você comece a buscá-lo como você buscava antes.
Sabe o que Deus quer de você? Que você possa se prostrar diante dele como você se prostrava antes. A Bíblia diz, não precisa abrir, Salmos capítulo 51, verso 17: um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará. Um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará. Então Saul estava procurando a sua jumenta. Ele estava procurando aquilo que ele havia perdido, a jumenta. Mal ele sabia, queridos, que Deus estava preparando algo extraordinário para o destino dele. Ouça, você talvez paralisou uma etapa da sua vida. Levanta a sua cabeça, continue andando. Levanta a sua cabeça, continue andando, amados. Não fique paralisado. Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Levanta a tua cabeça. A tua história não terminou, a sua vida não terminou. Ouça isso, Deus não colocou um ponto, Deus colocou uma vírgula. Levanta a tua cabeça. Deus vai continuar reescrevendo a sua história em nome de Jesus. Levanta a sua cabeça em nome de Jesus. Meu Deus, eu não sei o que te aconteceu, eu não sei o que você perdeu, mas certamente o que você perdeu doeu no seu coração. Saul não sabia. Essa procura, essa busca que ele estava tendo, estava aproximando Saul do destino extraordinário que Deus havia traçado para ele. Por isso eu digo para você, não desista da sua casa, não desista da sua família. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore pela sua casa. E sempre tenha perto de você pessoas que vão aproximar você de Deus. Saul então está procurando a sua jumenta. Ele não encontra a sua jumenta. Ele então começa a ficar desesperado, dizendo para o seu servo: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque senão talvez o meu pai vai ficar desesperado. O servo para e disse: Saul, eu ouvi falar de um santo homem de Deus chamado Samuel. Deus disse, e as pessoas falam que tudo aquilo que ele fala, Deus ouve e Deus responde. Saul, vamos procurar esse homem, porque certamente Deus falará ao coração deste homem aonde está a jumenta. Ande com pessoas que vai te aproximar de Deus. Ande com pessoas que vai aproximar você do seu destino. Verso 5, do mesmo capítulo de 1 Samuel, capítulo 9, verso 5, diz assim: chegando ao distrito de Sufi, disse Saul ao seu servo: vamos voltar ao meu pai. Meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. Verso 6. O servo contudo respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado, tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Verso 7. Saul disse ao seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos já acabou, não temos nada, nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para ofertar e para oferecer ao homem de Deus? Levanta os olhos. Aquele servo diz: Saul, eu tenho algumas moedas de prata. Vamos pegar essa moeda de prata e vamos levar ao homem de Deus. Ouça, eu vou repetir: ande com pessoas que aproximam você de Deus. Ande com pessoas que vão aproximar você do seu destino. Esteja perto de pessoas que vão ativar a sua fé. Estejam perto de pessoas que vai dizer para você: olha, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais. Ande perto de pessoas que vai falar para você: olha, você precisa ler mais a Bíblia. Ande perto de pessoas que entendem aquilo que você carrega. Ande perto de pessoas que entendem
experimentem aquilo que Deus tem para a sua vida. Ouça isso em nome de Jesus. Quando aquele homem falou isso para Saul, Saul começou a entender: eu não posso parar, porque eu preciso continuar a procurar a jumenta. Então, mais uma vez eu pergunto para você: o que foi que você perdeu? O que tem paralisado você? O que tem roubado as suas forças? O que tem roubado as suas energias? O que tem feito você ficar entristecido com Deus? O que tem feito você ficar paralisado? O que tem feito você deixar de buscar e atrair a presença do Pai sobre a tua vida? Amados, é tempo de você entender que Deus ainda continua fazendo milagres. É tempo de você entender que Deus quer fazer um milagre na tua vida. É tempo de você entender que durante esses 21 dias de jejum e oração, você vai experimentar um tempo novo de Deus sobre a tua vida. É tempo de você entender que durante esses 21 dias, você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida. É tempo de você entender que durante esses 21 dias, você vai experimentar do milagre de Deus na tua casa. Diga aleluia. Você vai experimentar do milagre de Deus na tua vida e na tua casa. Deus já preparou aquilo que você precisa. Deus já preparou aquilo que você precisa, meu irmão. Deus já preparou aquilo que você precisa. Pastor, se Deus já preparou, por que Deus não me deu? É porque você está parado no tempo. Você está paralisado na perca. A perca tem carcomido você de dentro para fora, fazendo você sofrer diuturnamente, fazendo você pensar naquilo que você perdeu, fazendo você pensar na tragédia que você está vivendo, ou na tragédia que você viveu. Deus já preparou aquilo que você precisa. Nada sai do controle de Deus. Olha o texto, 1 Samuel capítulo 9, verso 15 e verso 17. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Olha só, antes mesmo de Saul chegar, Deus já havia revelado ao profeta Samuel, verso 16: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel. O meu povo, ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Sabe o que eu entendo aqui? Todas as vezes que você ora, todas as vezes que você clama, todas as vezes que você jejuma, todas as vezes que você está diante de Deus, o seu clamor tem chegado diante de Deus. O seu clamor tem chegado diante do Pai. As suas orações têm chegado diante de Deus, e Ele vai responder todas elas em nome de Jesus. Olha só, Deus dizendo para o profeta: eu ouvi o clamor do meu povo. Verso 17: quando Samuel viu Saul, o Senhor disse a ele: este é o homem de quem eu te falei, ele governará o meu povo. Amados, Deus já preparou o que você precisa. Deus já preparou o que você precisa. Sabe o que Deus está fazendo agora? Ele está ativando a sua fé. Ele está aumentando a tua fé. Ele está fazendo a sua fé aumentar cada vez mais, porque você no meio do caminho perdeu até a sua fé. A sua fé está até diminuída, porque você começou a entender: Deus pode fazer muitas coisas, mas o problema que eu estou enfrentando, Deus não pode fazer, porque se Deus pudesse fazer, Ele já tinha resolvido. Ouça, sabe por que Deus ainda não operou milagre na tua vida? Porque você ficou paralisado, porque você se afastou de Deus, porque você está achando que Deus está satisfeito em ver você nessa situação. Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, eu quero abençoar você. Volta a depender de mim, volta a depender da minha presença, volta a atrair a minha presença. Eu quero abençoar você. Existe uma diferença
de tentação e de provação. O que é isso, pastor? Deus jamais vai tentar você, mas Deus sempre permite algumas provações na sua vida. Pastor, o que são provações? São lutas que você enfrenta para que você possa se aproximar cada vez mais de Deus. As provações, você sempre terá elas na sua vida. Pastor, e as tentações? As tentações, o diabo sempre vai liberar na tua vida para fazer você se afastar de Deus. Então cuidado, diferencia tentação de provação. Se você está se afastando de Deus, não é provação, é tentação. Se aproxima de Deus, se aproxima de Deus, se aproxima da presença do Senhor, esteja envolvido com a presença do Pai. Deus já preparou o que você precisa. Mas eu preciso ler a palavra com você nessa noite. Isaías capítulo 43, verso 18 e verso 19. Pastor, por que Deus ainda não fez na minha vida? Olha o texto, será projetado aí. Isaías capítulo 43, verso 18 e verso 19. Diz assim: esqueçam do que se foi, não vivam no passado. Olha o que a Bíblia diz: esqueça do que foi, não vivam no passado. Sabe o que acontece? Você fica vivendo no passado, você fica vivendo naquilo que aconteceu, você fica vivendo nas coisas erradas que aconteceram, você fica crendo, alimentando as coisas que não deram certo na tua vida. Você ficou preso no passado, você paralisou no passado. É por isso que Deus não está podendo fazer aquilo que Ele deseja fazer na tua vida. Você ficou preso no passado. Meu Deus, levanta a sua cabeça e presta atenção aqui, queridos. Nesta noite, Deus quer libertar você do passado. Nesta noite, Deus quer quebrar todo o grilhão do passado sobre a tua vida. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Você está vivendo de passado, você está lá atrás. A Bíblia diz: Deus é o mesmo Deus de ontem, o mesmo de hoje, e será para todos sempre. Diga aleluia. Olha o verso 19, projeta por gentileza, o mesmo capítulo, Isaías, capítulo 43, verso 19. Quando você se esquecer do passado, quando você parar de viver no passado, você vai começar a entender. Olha o que diz o texto: vejam, eu farei um caminho novo. Não, a NVI. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Vejam, eu estou fazendo isso. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus quer fazer coisa nova na tua vida. Eu vou repetir: Deus quer fazer coisa nova na tua vida. Sai do passado. Deus dizendo: meu Deus, entenda a Bíblia, entenda a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Olha o texto, olha o texto. Por isso eu gosto dessa versão, a NVI. Olha o texto: vejam, eu não, na minha versão está: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Não é eu farei, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo a coisa nova. Pastor, por que eu não estou vendo? Porque você está preso no passado. Então você não está conseguindo perceber e enxergar o que Deus está fazendo. Olha o texto: eu estou fazendo a coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem. Por quê? Porque você está preso no passado. Vocês não percebem. Ela está surgindo. Olha o texto: até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo para você passar. Meu Deus, entenda a Bíblia, queridos. Olha Deus dizendo: esqueça o passado, eu já estou fazendo a coisa nova para você. Eu já estou fazendo a coisa nova para você. Mas vocês estão presos, não estão percebendo. Até no ermo, até no seco, eu vou abrir riachos para vocês passarem. Amados, perceba, é tempo de você viver em milagres, é tempo de você experimentar milagres. Deus
Deus vai fazer coisas novas na tua vida. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Diga: eu recebo, e aplauda Ele em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia. Deus está fazendo coisa nova. Se aproxima de Deus. Se aproxima de Deus. Abra os seus olhos. Não viva mais no passado. Deus é um Deus do presente, é um Deus de hoje. O que você tem colocado diante de Deus? Deus, restaure a minha casa, Ele vai restaurar. Deus, restaura o meu casamento, Ele vai restaurar. Deus, abra as portas do emprego, Ele vai abrir. Deus, tire essa dor do meu peito, a dor da perca, porque talvez eu perdi minha mãe, talvez eu perdi meu pai, talvez eu perdi filhos. Tire essa dor do meu peito, Deus, que me come e consome todos os dias. Ele vai tirar. Mas entenda, Ele já está fazendo algo novo, mas você não está percebendo. Todos os dias Ele tem cuidado de você, mas você não está percebendo. Todos os dias Ele está perto de você, mas você não está percebendo. Você não está percebendo, amados, porque talvez, eu vou repetir de novo, você está preso no passado. As lembranças ruins estão sempre inebriando o teu coração e a tua mente. Deus está dizendo: eu já estou fazendo coisas novas. Eu já estou fazendo coisas novas. É tempo de você me buscar como você nunca buscou. É tempo de você ser atraído pela minha presença como você ainda não tinha sido. Ouça, queridos, Deus quer te entregar coisas grandes. Saul sai para procurar jumentas. Saul sai para procurar jumentas. Ouça, se Saul não tivesse perdido aquelas jumentas, ele jamais teria tido encontro com seu futuro. Muitas das vezes Deus permite coisas na minha vida e na tua vida para que nós possamos nos aproximar dEle. Para que nós possamos nos aproximar dEle. É tempo de você mudar, queridos. É tempo de você mudar. É tempo de você literalmente entregar o teu caminho e entregar o teu coração ao Senhor. É tempo de você deixar de brincar de ser crente. É tempo de você parar de brincar de ser cristão ou de não ser cristão. É tempo de você parar de ficar flertando com Deus. É tempo de você se posicionar em Deus. É tempo de você entender. Eu terminava 2024 dizendo para essa igreja, dizendo: 2025 será o ano da presença de Deus sobre essa igreja. Eu dizia em dezembro 2025, você vai ver milagres acontecerem. Eu dizia em dezembro 2025, vocês vão experimentar do agir sobrenatural de Deus. Eu dizia em dezembro 2025, você vai ver Deus fazer coisas grandes na tua casa, na tua família, e você vai ver o agir de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Deus quer te entregar coisas grandes. Deus permitiu Saul sair para entregar coisas grandes para ele. Deus permitiu Saul sair para entregar coisas grandes para ele. Levanta os olhos. Me permita contar um pedaço da minha vida para você. Quero pedir licença para a mamãe compartilhar um testemunho dela. A minha esposa, a pastora Rose, ela literalmente nasceu no lar cristão. Ela já foi até Menino Jesus na igreja, nas peças. Aquela menina branquinha, carequinha, não sabia se era menino ou menina. Já foi Menino Jesus, nasceu na igreja. O primeiro choro dela foi glória a Deus. O segundo choro foi aleluia. Nasceu na igreja. Quando eu conheci Jesus, ouça isso, eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Nunca me esqueço disso. Nós somos 4 irmãos. Eu, o Eduardo, a Débora e a Cíntia. Mas Deus permitiu algo acontecer na minha família. A minha mãe não conhecia Jesus. Meu pai não conhecia Jesus.
Então, entre eu e depois de eu Eduardo, a minha mãe teve uma outra filha chamada Andréia. Teve a minha irmã, ganhou a minha irmã, linda. Lembro como se fosse hoje, eu segurando a Andréia nos meus braços, brincando com ela. Morávamos ali na rua São João, brincando com a Andréia, minha irmã. Mamãe feliz, Eduardo feliz, todos nós felizes. Mas de repente, a Andréia deu uma complicação. Foi levada às pressas para os médicos. E para surpresa e infelicidade da família, a Andréia, minha irmã, veio a óbito. Imagina uma mãe segurando a filha nos braços, com todas as roupinhas, enxoval, ali curando o umbigo, agora ter a sua filha morta. Nunca esqueço da cena. A minha irmã velada ali em casa, na época ainda se velava em casa, aquele caixão branquinho no meio da sala, a minha mãe chorando copiosamente, porque havia perdido uma filha. Meu pai chorando de forma copiosamente, porque perdeu uma filha. A minha mãe ficou desesperada, meu pai ficou desesperado, toda a família desesperada, porque perdeu um filho. Quem perdeu um filho sabe o que eu estou dizendo. A minha mãe ficou desesperada, mas de repente apareceu alguém na vida da mamãe. Ela não está aqui hoje, a tia Genesina, e disse para ela: Lúcia, a dor que você está sentindo é uma dor inconsolável, a dor da perca, porque você está passando, Lúcia, por um processo que é antinatural. Que isso? É antinatural uma mãe enterrar um filho. Eu não sei o tamanho dessa dor, Lúcia, mas deixa eu falar para você, eu conheço um Deus que pode aplacar essa sua dor. Eu conheço um Deus que, se você entregar o seu coração para Ele, Ele pode aplacar a sua dor. Então, daquele dia em diante, a tia Genesina levou minha mãe para a igreja. Uma bicicletinha Ceci, colocava minha mãe na garupa e levava minha mãe para a igreja. A minha mãe aceitou Jesus, diga glória a Deus. E agora minha mãe nos levou para a igreja. Talvez você está pensando: pastor, então precisa acontecer uma tragédia para nós nos aproximarmos de Deus? Não, Deus não é um Deus de tragédias, mas nós precisamos parar e pensar. Talvez você perdeu o seu chão, talvez você teve uma perca grande, mas existe um Deus que pode aplacar a sua dor. Quando a minha mãe aceitou Jesus, através da vida dela, ela levou toda a família, porque ela não quis flertar com Jesus. Ela aceitou Jesus e disse: Jesus, a partir de hoje, a minha vida eu entrego ao Senhor. Ouça, na minha família, eu não tenho tios pastores, primos pastores, mas através de uma tomada de decisão da minha mãe, hoje, todos nós servimos a Deus. Através de uma tomada de decisão, ainda na dor, hoje, nós pregamos de um Jesus vivo, que morreu na cruz do Calvário, por amor a mim e a você, e sabe o tamanho da sua dor. Ele sabe o tamanho da sua dor, Ele sabe a dor que você carrega, Ele sabe o que você está enfrentando. Quando a minha mãe toma uma decisão, e todos nós servindo a Deus, amados, essa foi a melhor decisão da vida da minha mãe. A maior decisão. Nunca nos afastamos da presença do Senhor, nunca nos desviamos da presença, nunca perdi um culto. Nem quando eu casei num sábado, no domingo eu estava na onde?
na igreja. Pastor, nem para lua de mel, nem para lua de mel. Casei no sábado, fui para lua de mel no sábado à noite, no domingo o dia inteiro, e domingo à noite eu estava para a igreja, adorando a Deus, porque eu entendi que Deus, Jesus, é a razão da minha vida. Esse homem Saul saiu desesperado procurando a jumenta, mas ele mal sabia que Deus já havia, através do desespero, traçado o destino e o futuro dele. Saul foi ungido o primeiro rei de Israel, mas precisou acontecer algo na vida dele, para que ele pudesse entender e compreender que através daquela situação, Deus já havia traçado o destino de Saul. Presta atenção, eu estou terminando. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que aconteceu ou o que está acontecendo com você, mas eu tenho uma notícia para dar para você. Volte para Deus, volte para Deus. Eu tenho uma notícia para dar para você. Entregue o teu coração ao Senhor, confia nele, e Ele fará coisas grandes na tua vida. Eu tenho uma coisa para falar para você. Chega de brincar de ser cristão. Leve a sério os 21 dias de jejum e de oração. Aí sentado, fecha os olhos. Eu queria falar algo para você nessa noite. Talvez hoje você está aqui na igreja, na casa do Pai, e você talvez está pensando assim: pastor, eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por uma crise difícil, eu não estou dando conta sozinho. Eu digo para você, Deus quer abençoar a tua vida, mas decida hoje por Ele. Decida hoje por Ele. Quero fazer 3 apelos aqui hoje. Ouça com muita atenção. A você que está aqui nessa noite e deseja se reconciliar com Jesus. Você já é cristão, mas entende que precisa se reconciliar com o Pai. Ouça. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Se essa palavra é para você e você deseja se reconciliar com Ele, dê um passo de fé. Chega aqui para frente. Se reconcilie com Ele. Se reconcilie com Ele. Se reconcilie com Ele. É tempo de você se reconciliar com Ele. A segunda oração que vamos fazer nessa noite é para você que ainda não aceitou Jesus no teu coração. É para você que entende: pastor, eu quero aceitar Jesus como único e suficiente Salvador na minha vida. Ouça, a primeira oração é para você que quer se reconciliar com Ele. Os céus estão abertos para você. Vem aqui agora, não perca a oportunidade. Se reconcilie com o Pai. A segunda oração é para você que quer entregar o teu caminho ao Senhor e quer nessa noite dizer que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. A você que quer se reconciliar, chega um pouquinho para cá, por favor. Um pouquinho para cá, isso, obrigado. Obreiros, obreiras, pastores em treinamentos, me ajude a orar por esses irmãos. A você que quer entregar a sua vida a Jesus, você vai ficar aqui do meu lado esquerdo. A você que está reconciliando, você fica aqui. Feche os olhos. Agora você que quer receber Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, sai do teu lugar.
aqui do meu lado esquerdo. Vem do meu lado esquerdo. O momento é esse. A hora é essa. A hora é essa. A hora é essa. A hora é essa. Se você quer aceitar a Ele, a hora é essa. Se você quer aceitar a Ele, a hora é essa. O momento é esse. Se você quer aceitar Jesus, vem aqui do meu lado esquerdo. Xere canta lavará. Se você está reconciliando, chegue um pouco para cá para nós separarmos. Você que está aceitando Jesus do meu lado esquerdo. Os obreiros e pastores me auxiliam. E vou dizer de novo: a você que deseja se reconciliar com Deus, sai do seu lugar. Essa é a sua oportunidade. A você que quer entregar a sua vida para Jesus e aceitar a Ele como o único e suficiente salvador da sua vida, vem do meu lado esquerdo. Oh Jesus, obrigado por essas vidas, Senhor. Feche os olhos. Obreiros, obreiras, pastores, coloque as mãos nos ombros dessas pessoas. Me ajude a orar por eles. Me ajude a orar por eles. Me ajude a orar por eles. Eles estão voltando para a casa do Pai. Eles estão se reconciliando com Deus. Eles estão se reconciliando com o Pai. Eles estão se reconciliando com o Pai. Eles estão se reconciliando com o Pai. Tem vida sendo entregue ao Senhor. Tem vida sendo rendida aos pais do Senhor, entendendo que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Feche os olhos. Os céus estão em festa. Os céus estão em festa nessa noite. A igreja, se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés, toda a igreja. Estenda as mãos daqui para frente em nome de Jesus. É festa, é festa, é festa, é festa nessa noite. Feche os olhos. Senhor meu Deus, esses homens e mulheres, ó Pai, que nessa noite estão se reconciliando com o Senhor. Espírito Santo, reescreve o nome deles no livro da vida nesta noite. Senhor meu Deus, esses homens e mulheres que nesta noite estão dizendo: Pai, eu jamais vou me distanciar da casa do Senhor, dizendo: Pai, este é o meu destino, a tua presença, dizendo: Pai, eu preciso do Senhor na minha vida. Senhor meu Deus, neste momento eu oro agora. Eu oro por esses homens e mulheres, ó Pai. Muitos deles estão com lágrimas nos olhos neste momento, ó Deus, porque agora eles estão lembrando qual precioso é estar na casa do Pai, qual precioso é estar no ambiente da presença, Pai. Por isso eu te peço, reescreva o nome deles, 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 reescreva o nome deles. Reescreva, reescreva o nome deles agora no livro da vida. Reescreva, Pai. Eles estão voltando para a casa do Pai. Estão voltando, 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 voltando para a casa do Pai agora. Reescreva o nome deles. Reescreva o nome deles agora. Reescreva o nome deles agora, Pai. Escreva o nome deles agora, Pai. Estão voltando para a tua casa. Estão voltando para a tua casa. Reescreva, reescreva o nome deles agora, Senhor. Estão voltando para a tua casa, voltando para a tua presença, porque entendem, Pai, que não há nada melhor que a tua casa, não há nada melhor que a tua presença. Reescreva, 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 reescreva o nome deles agora. Reescreva o nome deles agora, em nome de Jesus. Reescreva, Pai, reescreva, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor meu Deus,
peço a partir de agora que a vida delas seja mudadas, transformadas, transformadas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora. Ouça isso. Fala assim comigo: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Fala: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Reescreve o meu nome no livro da vida. Diga: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Eu estou voltando para a casa do Pai. Eu estou voltando para a tua presença. Aonde eu nunca deveria ter saído. E por isso eu te peço, receba a minha vida na tua presença. Diga: Senhor meu Deus, neste momento, por mais uma vez, eu confesso e declaro Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu declaro Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha família. Eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: minha vida pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos aplaudir a Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Aleluia. Sejam abraçados agora. Sejam abraçados, queridos, e muito bem-vindos de volta para a casa do Pai. Levanta suas mãos para os céus em nome de Jesus. Adore a Ele, querido. Nada sai do controle dEle. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Essa noite foi planejada para você e para mim. Essa noite foi planejada para você e para mim. Os céus estão em festas. Os céus estão em festas nesta noite, em nome de Jesus. Vamos terminar cantando em nome de Jesus. Canta, aleluia, aleluia. Isso, aleluia, aleluia. Canta em nome de Jesus.
Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai. A Ti seja dada toda honra, Pai. A Ti seja dada toda glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar, Espírito Santo. Pela Tua presença em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essas almas, por essas vidas, Pai, que reconciliaram, que aceitaram a Ti, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai, em nós e através de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os Seus filhos, Pai. Que o Senhor possa os guardar, os proteger, Pai. Abençoe e guarde a vida de cada um, a família de cada um, Pai. Supra a necessidade de cada filho Teu, supra a necessidade de cada família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre. Amém? Vá em paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Tem lanche